Fala, galera! E aí, gente, tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre redação da Guarda de Manaus. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os possíveis temas, quais argumentos vocês podem usar, quais são os dados, citações, repertórios, o que vocês conseguem usar na hora da discursiva. Lembrando, galera, discursiva sempre no final, tá? Final da prova. Por quê? Pode ser que alguma questão ali da sua objetiva possa te ajudar a desenvolver aquele tema. Ainda mais se for um tema que você não tenha um domínio, um conhecimento mais aprofundado, que você esteja ali meio que perdido. Você vai conseguir utilizar as questões da objetiva para guiar o seu pensamento. Professora, posso copiar? Não. Professora, posso copiar trechos do texto motivador? Não. Texto motivador é o quê? Texto motivador. Vou escrever aqui, ó. Motivador, ele motiva, ou seja, não copiar. Ah, professora, mas eu posso usar algum dado que esteja no texto motivador? Cara, você pode, mas não vai atribuir nota, né? Não vai aumentar a sua nota. Por quê? O texto precisa ser autoral, né? A sua redação, a sua prova discursiva precisa ser autoral. Você precisa escrever com as suas palavras e com o seu conhecimento de mundo, seu conhecimento teórico, enfim. Se você pegar coisas do texto motivador, você está copiando, né? Então, assim, não vai ser um texto autoral, 100% autoral, que é o que a banca quer. Então, na verdade, você só vai estar enchendo linguiça e gastando linha. Quando você poderia citar, por exemplo, alguma legislação, algum conhecimento de mundo que você tem, alguma experiência, ou então algum dado que você lembra, ou então alguma reportagem que você tenha visto. Enfim, vamos lá. O texto motivador não é para copiar, é para motivar. Faça a redação ao final, tá? Para que você consiga utilizar a sua prova objetiva para dar aquele clique, né? Aquele insight que você vai ter para poder escrever a sua discursiva, caso seja um tema que você não domine, que você não tenha um conhecimento muito aprofundado. Vamos lá. Trouxe aqui pra gente 6 temas, tá? Pra gente conseguir cobrir algumas áreas que talvez não estejam muito claras para vocês. Trouxe o tema, o repertório e algum dado estatístico, alguma coisa assim, para que vocês possam utilizar. Não precisa citar dado estatístico certo, preciso, 12.925. Não, 12.925, se você citar, pode ser que você erre. Por quê? Porque é um dado muito específico, na hora você vai estar nervoso, a gente tem vários fatores que podem influenciar esse esquecimento, esse erro, enfim. O que eu sugiro? Cite algo mais amplo, aproximadamente 12 mil. Segundo quem? Aí você vai ter que colocar a fonte. Segundo pesquisas da ONU, segundo pesquisas divulgadas no site do G1, enfim, vai ter que citar a fonte, mas minha dica, não cite nada muito preciso, muito certinho, porque pode ser sim que você esqueça ou que cite errado, enfim. Então vamos lá. Primeiro tema, disseminação de discurso do ódio. Disseminação do discurso de ódio onde? Nas redes sociais. Galera, redes sociais é um tema super atual e super badalado, tá? É um tema super cotado para as provas atuais. A gente está tendo muito a cultura do cancelamento. E isso aqui é verídico? Isso aqui é legal? É legítimo para a nossa sociedade brasileira? Claro que não. Por quê? Porque na Constituição Federal a gente tem aquele direito à liberdade de expressão. Claro, a gente precisa, né, da fonte, a gente precisa ali do vedar um anonimato, mas enfim, a gente tem a liberdade de expressão garantida pela Constituição Federal. Então essa cultura do cancelamento, ela não é válida na nossa sociedade. Não tem o porquê de eu ser cancelada, né, eu sofrer cancelamento, discurso de ódio, críticas, pela minha opinião, se eu tenho esse direito constitucional garantido pela nossa Carta Magna. O que a gente também consegue usar? A Hannah Arendt, ela foi uma filósofa política, tá? Que defendia o quê? A pluralidade humana, liberdade de ação no espaço público e democracia direta, tá? É um repertório sociocultural que você consegue utilizar para falar sobre o quê? A banalização da violência e intolerância coletiva. Ah, professora, mas a gente está falando de redes sociais. Perfeito, você pode pegar isso aqui e fazer esse link como uma justificativa, tá? Para quê? Caso você seja contra. Até porque você não vai ser a favor, né? Pelo amor de Deus. Se é algo contra a Constituição, um crime, por favor, você não vai ser a favor disso daqui. Então, disseminação de discurso de ódio. Hannah, você consegue utilizar a Constituição Federal e também tem uma coisa muito interessante que é o SaferNet Brasil. É um sistema, um canal, na verdade, né, de denúncias que você consegue utilizar tanto para ver dados quanto para registrar denúncias. E aí, dentro dessas denúncias, a gente tem vários tipos de crime, tá? A gente tem o hotline, a gente tem o helpline e a gente tem o hotline. E aí a gente vai ter o quê? Para ajuda e para denúncias. Então isso aqui você pode utilizar muito para sustentar o seu argumento de que disseminação de discurso de ódio não é válido, porque a gente tem esse direito legitimado, positivado na Constituição Federal. Além disso, para sustentar ainda mais, você pode dizer que no Brasil a gente tem esse canal de ajuda e de denúncia para essa violência e esses crimes
digitais. Tranquilo? Trouxe pra gente aqui um indicador lá da SaferNet. Falei para vocês, né, que além dessa parte de denúncias, eles também colocam alguns dados estatísticos. Então aqui a gente vai ter aqui, ó, no mundo total de crimes virtuais, 39.517 em 2025. Então vocês já conseguem comparar com os anos anteriores e colocar lá na sua redação. Vai utilizar o dado 39.517? Não, você pode colocar o quê? Aproximadamente 39 mil. De acordo com quem? Com pesquisas realizadas e divulgadas pela SaferNet. Ponto. E aí você vai e coloca esse dado aqui. Perfeito. Já sustentou o teu argumento, deu autoridade, pontuação para repertório, para pertinência, né, dos argumentos garantidos. Vamos lá. Segundo tema que eu trouxe pra gente: impactos da urbanização desordenada na intensificação de quê? Violência urbana no Brasil. Tema super cotado. A gente está crescendo muito rápido, galera, e a gente não está tendo essa ordem, a gente não está tendo ordem nesse crescimento. Se a gente não está tendo ordem nesse crescimento, o que vai acontecer? Caos. Caos político, caos em relação à violência, o caos geográfico, tá? O que você pode citar? Milton Santos, geógrafo brasileiro, defendeu o quê? Uma geografia crítica, humanista, engajada para quê? Na transformação social, discussão sobre exclusão socioespacial. E aí aqui você pode puxar para falar sobre o quê? Sobre o racismo ambiental também. Por quê? Porque aqueles grupos sociais mais vulneráveis, né, menos que não têm muitos benefícios, eles são vulneráveis sim, por exemplo, nas comunidades, nas favelas, enfim, eles são excluídos e por isso eles vão sofrer com o quê? Com mais violência e também com um meio ambiente totalmente desequilibrado, tá? Agora, repertório sociocultural, filme Cidade de Deus, não sei se vocês já assistiram, mas é um filme muito bom que retrata o quê? A violência associada à desigualdade urbana. Então, se a gente tem uma urbanização desordenada, a gente vai ter como consequência uma desigualdade urbana. E qual vai ser a consequência dessa desigualdade urbana e dessa urbanização desordenada? A violência. E aí você consegue fazer um link e montar 2 parágrafos de desenvolvimento perfeitos. Próximo, conceito de segregação urbana. O que vocês conseguem fazer? Utilizar isso aqui na introdução. Para quê? Para apresentar o tema. Apresentou o tema falando sobre segregação urbana, já puxa para quê? Para o filme e fala sobre a violência que é associada à desigualdade urbana. Outra coisa que vocês também podem usar para a galera que gosta de dados estatísticos, de gráficos, enfim, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE. Por quê? Eles liberam muitos dados, galera. Eu peguei aqui pra gente esse dado aqui falando sobre a proporção de pessoas com rendimento domiciliar. E o que esse dado traz pra gente, galera? Que a pobreza extrema são maiores entre o quê? Entre as mulheres, pessoas pardas, pessoas pretas e com até 14 anos de idade. Então, ó, a gente vai ter esse dado aqui só comprovando o quê? Reforçando o quê? Que essa urbanização desordenada tá intensificando, sim, a violência urbana no Brasil. Ah, professora, mas quais são as soluções que eu posso propor? Vamos pensar em uma aqui, ó. Vamos lá. Solução. O que tem que ser feito? Projetos sociais. E também o quê? Incentivo fiscal? Talvez. Mas também uma atenção maior. Essa atenção, ela pode ser feita também por incentivo monetário. Tá. O que tem que ser feito? Agora, quem tem que fazer isso aqui, professora? A gente consegue colocar que é o Ministério da Educação. O Ministério da Educação consegue fazer isso aqui. Consegue fazer tanto esses projetos sociais quanto esse incentivo monetário aqui, seja com palestras, seja com aquisição de materiais pedagógicos. Então, essa urbanização, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser controlada e ela também precisa ser efetivada de uma maneira o quê? Legislativa. E não é só no papel, né? A gente precisa ter coisas práticas, ter ações, ao invés de somente leis. Tá. O que tem que ser feito? Projetos sociais, atenção monetária, incentivo monetário. Quem? O Ministério da Educação. Como? E aí você consegue colocar aqui feiras educacionais em escolas públicas e privadas. Consegue colocar aqui também através de projetos com toda a
sociedade, porque a gente não consegue fazer só com uma parcela, já que é o país inteiro que está em desenvolvimento e no processo de urbanização. O que, como e para quê? Aí aqui a gente precisa de uma finalidade. E qual é a finalidade? Que a gente vai ter aqui controlar essa urbanização, que automaticamente vai controlar o quê? Essa violência. Tranquilo? E aí eu trouxe pra gente aqui algum dado, lembrando, nada de dado certo, tá? Aproximadamente para garantir. Próximo, obstáculos para a efetiva inclusão de pessoas com deficiência na sociedade brasileira. Há uns 2 meses atrás a gente teve a polêmica, né, de uma pessoa com deficiência fazendo TAF para delegado, se eu não me engano, e aí rolou, né, uma polêmica, meu Deus do céu, mas será que ele consegue exercer as atribuições da missão, né? Enfim. E aí é um tema que também pode vir cair na sua prova. O que eu consigo usar, professora? Lei Brasileira de Inclusão. A gente consegue utilizar, que também é chamado como Estatuto da Pessoa com Deficiência, vai tentar fazer essa inclusão, vai tentar ver ali como que a gente consegue modificar, adaptar para o quê? Para incluir essas pessoas aqui. O que a gente consegue utilizar também, galera? Se vocês nunca leram o livro da Helen Keller, sugiro que leia, galera, super indico. Assim, eu não tinha lido, tá? Eu fui ler em uma aula com alguns alunos, li o livro em inglês, claro, mas assim, gente, superação é o que define. Superação. A Helen Keller, ela foi uma escritora, tá? Foi uma ativista social também, norte-americana, mas ela era surda e cega. Mas ao mesmo tempo, ela conseguiu terminar a faculdade, o bacharelado dela. Então, ela foi um símbolo histórico de superação e inclusão. Então, o que você consegue utilizar isso aqui? Para mostrar que, com as oportunidades, com as devidas adaptações, essas pessoas com deficiência, elas conseguem fazer o que elas querem fazer. Então, aqui, ela é um símbolo de superação e mostra que as pessoas conseguem com o quê? Com motivação e com oportunidade. Próximo, conceito de acessibilidade universal. Você consegue utilizar isso aqui na sua introdução para apresentar o tema. O que você vai falar? Vai falar que a acessibilidade universal é a garantia de que produtos, ambientes, sejam ambientes educacionais, ambientes jurídicos, ambientes legislativos, ambientes de trabalho e serviços sejam utilizáveis por todas as pessoas, independentemente da sua deficiência, da sua condição física ou psicológica, enfim. E também a gente consegue utilizar a Organização Mundial da Saúde, a OMS, para falar sobre o quê? Dados. Então, por exemplo, eu trouxe esse aqui, né? Na verdade, são dados estatísticos, e aí são os números de países e territórios que estão implementando planos nacionais para pessoas com deficiência e reabilitação. E aí a gente consegue ver que, ó, a gente só tem 17 de 52 países. Número de países com legislação específica para pessoas com deficiência, 25 de 52. Número de países com componentes sobre deficiência em seus planos de gestão e risco de catástrofes e emergência. Olha isso aqui, 8 de 52. Olha esse absurdo. Número de países e territórios com estratégia de reabilitação baseada na comunidade, 16 de 52. Número de países e territórios que usam o IPC em seu sistema de certificação de deficiência, 15 de 52. Então, aqui são alguns dados que vocês conseguem utilizar para sustentar o que a gente tem uma legislação. A gente está entre esses países que têm uma legislação específica, mas que, ao mesmo tempo, essa legislação aqui não está sendo suficiente, porque a gente ainda tem o quê? Obstáculos de acesso, obstáculos de inclusão. Próximo, desafios para combater o quê? Violência contra a mulher. Galera, violência contra a mulher é um tema que todas as bancas estão cobrando, tá? Todas as bancas estão cobrando. Está sendo muito cobrado, sim. Nas provas do ano passado, as provas de 2021 da Sebrasp, inclusive, assim, super cobrado. E os temas atuais, as provas atuais, também estão inserindo esse contexto, seja na prova objetiva quanto na prova discursiva, galera, cobrando Lei Maria da Penha e violência contra a mulher. A gente está tendo uns casos, assim, absurdos de feminicídio, um aumento, assim, significativo de mortes de feminicídio, tá? Então é um tema que sim pode cair. Ah, professora, mas vai cair exatamente assim, galera? Ainda não tem bola de cristal ainda. Assim, aqui no Rio de Janeiro não estão vendendo ainda. Vendem tudo, menos bola de cristal. Eu não consigo saber 100% se vai cair exatamente isso aqui. Mas, caso caia algo relacionado à violência contra a mulher, feminicídio, algo do tipo, você vai ter argumento, porque é isso que a gente vai trabalhar agora. Então, o que a gente pode utilizar? Lei Maria da Penha, galera. Lei Maria da Penha. Ah, professora, mas a Lei Maria da Penha, ela só vai falar sobre a violência, sobre feminicídio? Cara, a Lei Maria da Penha, ela vai regular a violência contra a mulher no ambiente doméstico. Então, assim, ela vai falar que tem vários tipos de violência, não é só violência física. A gente tem violência patrimonial, a gente tem violência psicológica, a gente tem a violência moral, a gente vai ter vários tipos de violência. Ela vai regular, ela vai dar nomes aos bois, tá? E vai falar sobre o que vai definir algumas coisas, alguns conceitos. Vai trazer pra gente essas informações de que não é só violência física, vai trazer o que é o ambiente doméstico, qual é a relação entre o agressor e a vítima. Lembrando, galera, essa violência não é só
feita, né? O agente ativo dessa violência não é somente homens, tá? Não é somente homens. É violência contra a mulher, o sujeito passivo tem que ser mulher, tá? Mas a gente vai ter ali um sujeito ativo que também pode ser outra mulher, tá? Então a gente consegue utilizar essa Lei Maria da Penha, a gente consegue utilizar meu xodó, que é a Simone. A Simone, ela escreveu um livro muito, muito top, que é O Segundo Sexo, tá? Que vai falar sobre esse papel da mulher na sociedade. Ela defendia que a mulher não nasce mulher, né? Que ninguém nasce mulher, que a gente se torna mulher, tá? Que torna ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ela defendia isso, e Segundo Sexo é um livro meio que pesado, a leitura é pesada, mas os argumentos que ela traz pra gente são sensacionais, tá? Ela faz a gente refletir sobre esse papel da mulher, sobre o machismo, o patriarcado, enfim. A gente consegue utilizar a Simone também se você for da parte livro, filosofia, enfim. Aí a gente consegue falar, né, sobre o conceito de patriarcado estrutural que vai levar ao machismo. Ah, professora, mas se eu falei de machismo, eu posso falar sobre o feminismo? Tá, mas feminismo não é o contrário de machismo, tá? O contrário de machismo é o feminismo. Então a gente tem ali algumas diferenças, procure saber sobre isso. E dados também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é o que eu trouxe pra gente aqui. Olha, eu trouxe pra gente aqui desde 2015. Olha isso aqui, esse aumento para 2025. E só a gente está em maio, galera, de 2026. O que a gente ficou sabendo de feminicídio, de violência contra a mulher nesse ano, pelo amor de Deus. Então, imagina no final do ano, quando eles forem fazer, né, esse levantamento, imagina a quantidade que vai ter de feminicídio, de violência contra a mulher. Então, a gente já cresceu ali em 10 anos, a gente cresceu mais que o dobro, né? O que é interessante, que é o quê? O gráfico de raça, cor da vítima de feminicídio. A gente consegue ver que 62, mais que a metade é o quê? Negra. Negra. Tá? Então, isso aqui também já traz outro dado para a gente, e a gente consegue colocar isso daqui também em desigualdade social, racial, de gênero, enfim, se cair um tema, vocês conseguem colocar isso aqui, que mais da metade, segundo o quê? Segundo pesquisas feitas pelo quê? Secretaria Estadual de Segurança Pública, Defesa Social, divulgadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesse ano, em 2026, foi logo no comecinho, porque foi sobre o ano de 2025. Vamos lá, próximo. Vulnerabilidade da população em situação de rua nas cidades brasileiras. Um tema também atual, e a gente tem muita legislação sobre isso que a gente nem sabe, tá? Eu trouxe aqui pra gente, ó, a Constituição Federal e também a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por quê? Porque, cara, direito social, né? Direito à moradia, vários direitos fundamentais sociais ali que a gente tem, não estão sendo garantidos para essas pessoas, tá? Além disso, a gente tem também a dignidade da pessoa humana, tanto na Constituição Federal quanto na Declaração Universal de Direitos Humanos. Só que, assim, não está sendo garantida, né? Porque viver na rua não é dignidade, não é ter dignidade, não é ser tratado com dignidade, tá? Então, a gente consegue utilizar esse aqui também. A gente consegue utilizar a Lei 8.742 de 93, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Por quê? Porque essa lei ela vai estabelecer assistência social como um direito universal. Só que essas pessoas que moram na rua, elas não estão tendo acesso a esse direito. Então, a gente consegue colocar isso aqui também. Então, a exclusão de pessoas em situação de rua revela falhas na concretização dessa garantia. Outra lei que a gente consegue utilizar é a 14.821 de 2024, ó, recente, legislação recente, 2024, que é a Política Nacional de Trabalho Digno e de Cidadania para a População em situação de rua. Ela visa garantir o quê? O acesso ao trabalho, a renda, a qualificação profissional e educação, escolarização para essas pessoas em situação de rua. Isso é garantido? Não. Então, o que a gente pode falar? A gente pode falar que a gente tem leite, a gente tem legislação, a gente tem uma tentativa, ainda que falha, de oferecer a dignidade humana a essas pessoas, mas não está rolando, não está funcionando, e a gente precisa de uma atuação estatal, porque a sua missão não está mais sendo aceita, não vai ser mais aceita, e não está gerando um resultado positivo para a nossa sociedade. Repertório sociocultural, Capitães de Areia. Jorge Amado, galera, vai narrar um grupo de meninos abandonados lá em Salvador, que vão sobreviver por meio de quê? Furtos, vivendo em uma situação totalmente desumana. O que você pode fazer? Você pode fazer um link. Você pode falar, né, que é dignidade da pessoa humana, direitos sociais. Você pode falar que a gente tem legislações, essas legislações não estão funcionando. Então, quanto maior o número de pessoas em situação de rua, o que eles vão fazer? Vão viver disso aqui, ó, furto. Eles vão viver por meio do que eles conseguirem. Galera, é a lei da sobrevivência. Eles vão fazer o que eles tiverem que fazer para sobreviver. O que vai aumentar o quê? A violência urbana também. Aqui em Copacabana, lá em Ipanema, né, na zona sul do Rio, galera, o que mais a gente tem são essas pessoas moradoras de rua que assaltam com faca, com caco de vidro, enfim. E aí a gente consegue falar sobre isso. A gente tem, né, o Pedro Bala, o famoso Pedro Bala, que é quem lidera esses meninos. E esses jovens, eles vão enfrentar o quê? Uma repressão policial muito forte, fome, preconceito. E aí a gente consegue ter esse argumento de humanização dessa condição de marginal, né? Essa condição marginalizada. Não chame ninguém de marginal, pelo amor de Deus. Vocês podem sim utilizar a condição marginalizada, mas nada de chamar ninguém de marginal. E aí eu trouxe aqui pra gente, ó, em 2024, a gente teve aqui no Brasil
327 mil, quase 328, né, pessoas em situação de rua. E aí, trouxe para a gente aqui, né, o Observatório Brasileiro de Segurança de Políticas Públicas, trouxe para a gente aqui alguns dados em relação à cor e raça dessas pessoas. A gente consegue ver aqui que, 70% dessas pessoas eram negras, são negras, né? Isso em 2024. Imagina esse ano de 2026 ou no ano passado, né? Ainda não foi liberado esses dados. Mas 70% da população de rua negra. O que isso diz pra gente? Além disso, também mostra pra gente que, 41% tem um fundamental incompleto. Então, eles não têm acesso à educação, eles não estão tendo acesso à saúde, a esse direito à dignidade da pessoa humana, a esse direito social que a Constituição Federal e a Declaração Universal de Direitos Humanos traz pra gente. Vamos lá, último. Mudanças climáticas e impactos nas cidades amazônicas. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente teve a COP30, né? Meio ambiente é um tema que sempre vem, sempre vem. E você precisa ter o quê? Argumento. Argumento para colocar na sua prova. O que a gente mais tem é legislação. O que a gente mais tem é lei, decreto, projeto de lei, que a gente mais tem isso. Tá fazendo efeito? Aí a gente precisa refletir sobre isso. Então, a gente vai ter essa lei 12.187 de 2009, tá? Política Nacional sobre Mudança do Clima. Essa lei, ela vai orientar a ação climática no Brasil, estabelecendo bases jurídicas. É aquilo, lei, é escrito, são palavras. Ações, aí a gente, né, tem que refletir sobre isso também. Então, bases jurídicas, institucionais, para o enfrentamento de mudanças climáticas e para o cumprimento dos compromissos internacionais. E esses compromissos internacionais, a gente pode utilizar o quê? O Acordo de Paris. Os países, eles assumiram. O Acordo é de 2015, mas, se eu não me engano, o Brasil só assinou em 2017. Mas os países, eles assumiram o compromisso de conter o aquecimento global. Mas esses países signatários estão cumprindo efetivamente esse acordo? E aí a gente vê essas mudanças climáticas absurdas. Anteontem estava um calor aqui no Rio de Janeiro. Ontem, frio, mas que só pela misericórdia. Hoje já tá um sol, mas na sombra tá frio. Então, assim, a gente tem essas mudanças muito absurdas, né? E a gente vem vendo um calor surreal. Se a gente for ver os dados, né, analisar os dados dos últimos anos, para as temperaturas atuais, a gente tem um aumento absurdo. Então, a gente tem o Acordo de Paris, a gente tem essa lei, a gente tem o quê? A Constituição Federal falando que o meio ambiente equilibrado é um direito, mas não só isso, é um dever. A gente tem o dever de ter um meio ambiente equilibrado para as próximas gerações. E a gente também tem o Código Florestal, que é a Lei 12.651, de 2012, que vai falar sobre o quê? Sobre as normas gerais com fundamento central na proteção e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação. Então, galera, trouxe 6 temas pra gente, muito repertório, muita informação, muita coisa. Quando liberarem esse slide para vocês, pega o slide, dá uma lida, vai anotando qual a solução que você pode colocar, como que você consegue começar aquele tema, introduzir o conceito de alguma coisa. Então, dá uma analisada, assim, aprofundada, procurem dados, mas é aquilo, para quem chegou agora, nada de dados certinho, 12.827. Não, aproximadamente 12 mil. Pesquisa feita por quem, divulgado onde. E aí a gente vai ter essas características. Vão anotando, anotem tudo. O nosso pensamento funciona muito melhor tendo visual, a gente anotando, organizando. Lembra? Um rascunho desorganizado é uma redação desorganizada. Um rascunho organizado é uma redação organizada. Então, organize visualmente o seu texto para que depois facilite muito a sua vida na hora de escrever. Então, galera, por hoje é só. Vou liberar esse slide para vocês, tá? Na verdade, o suporte deve liberar para vocês. E assim, desejo a todos boa prova. Façam a prova com calma. Leiam o tema da discursiva. Já comecem ali a matutar o que vocês podem escrever, o que não pode, meu Deus do céu. Façam a objetiva. Vejam se vocês conseguem utilizar alguma coisa, sem copiar, pelo amor de Deus. Se vocês conseguem utilizar alguma coisa ali da objetiva na sua prova discursiva, termine a objetiva, faça a discursiva. Faça o mapinha. Do mapinha, vai para o texto de rascunho, dá aquela analisada, aquela revisada maneira, revisando coesão, coerência, sintaxe, tudo. Fez essa revisão? Tranquilo, 5 minutinhos você consegue passar do rascunho para a folha discursiva, para a folha final, né? E entregar a sua prova e ser aprovado, tá? Então, boa prova, beijinho para vocês e até a próxima.